Fala galera do sexto ano da Escola Encarnação, professora Verusca de Estudos Amazônicos. Esse é o primeiro tema que a gente aborda no ano de 2021 e o tema é a Amazônia Antiga e o que ela nos conta. Para ti que está com medo da disciplina, já que nunca ouviu falar nela antes, eu quero te deixar bem tranquilo porque a gente vai estar falando sobre história e geografia, só que somente da Amazônia. Nessa primeira aula, a gente vai se concentrar aqui, ó, Amazônia Antiga, ok? Então fica tranquilo que a gente está só iniciando o conteúdo. A grande pergunta é, como é que a gente faz para estudar sobre a Amazônia Antiga, se a gente não estava lá, né? E eu acho que o teu professor de história deve estar trabalhando algo semelhante contigo ao abordar fontes históricas, porque aqui a gente vai estar falando sobre essas fontes de informação. No material que tu tens, está localizado bem aqui, ó, as fontes de informação, tá? Então, se tu quiser, já pode marcar lá, que é uma parte importante do teu material. O que que diz esse cantinho? Fonte de informação é tudo aquilo que pode contar algo sobre uma pessoa ou uma sociedade. O nome já diz, ó, é a informação que tu vai tirar de uma fonte. Agora, essas fontes são o quê? Olha o que está grifado aqui. Todas as formas de expressão humana. Tudo que foi produzido pelo homem, tudo que ele deixa de registro, vai servir de informação. Como assim? Dá uma olhadinha. Se a gente estivesse abordando, por exemplo, a história do vestido, do vestuário feminino, aí a gente vai se concentrar na peça vestido, né? Só através de um detalhe do vestuário a gente consegue observar as mudanças que ocorreram com o passar do tempo. Uma das coisas que chama bastante atenção é aqui, ó, na década de 70, bem aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo marcar para vocês. Acho que vai dar. Bem aqui, ó. Somente na década de 70 é que a mulher vai surgir de fato com a calça jeans. Então, algo aconteceu na década de 70 que mudou essa trajetória do uso da roupa feminina. E aí a gente vai notando que com o passar do tempo, essas mudanças ora vêm e ora vão, né? Atualmente a gente está tendo um resgate dos anos 80 e 90 no vestuário. Mas eu quero que tu percebas aqui como que simplesmente uma peça de roupa pode contar uma história. Isso não é diferente quando a gente vai falar sobre a história da Amazônia. Ok até aí? O que eu quero que tu preste atenção é que com certeza se tu lê o material, tu deve estar nervoso exatamente sobre a questão dos olhares que a gente precisa ter com essas fontes de informação. Como assim? Lá no teu material tem dois tópicos, os olhares de dentro e os olhares de fora. Como assim? Quando a gente falar de olhares de dentro, é porque essa fonte foi produzida pelos nativos indígenas. Então a gente precisa interpretar essa fonte a partir do ponto de vista do indígena. Quando a gente falar que são olhares de fora, a gente vai ter que interpretar essa fonte a partir dos estrangeiros europeus. Professor, eu ainda não entendi. Vamos para os exemplos que estão lá no teu material. Lá a gente fala que na parte da paleontologia, que é a cultura viva, o estudo e análise dos fósseis, olha que está bem aqui, ok? Esse estudo dos fósseis que retrata essa Amazônia antiga, a gente sempre vai olhar a partir do ponto de vista indígena. Porque o ato de enterrar os mortos, os antepassados, são deles. Os europeus vão chegar bem depois. Então, toda vez que a gente trabalhar com essa Amazônia antiga, vendo a cultura viva, a paleontologia, a gente vai se referir, a gente vai tentar interpretar a partir do ponto de vista do indígena. Não precisa se desesperar, a gente vai ter uns exemplos daqui a pouco, ok? Quando a gente falar de cultura material,
A gente está falando de todos os materiais produzidos. Olha o que diz aqui: todos os materiais produzidos pelos indígenas, desde flechas, enfeites, utensílios coletivos e até utensílios pessoais, tá? Todos os materiais de modo geral. Notou a diferença aqui entre a arqueologia e a paleontologia? Vou voltar. Paleontologia é cultura viva. A gente vai estar estudando os fósseis. A arqueologia é cultura material. Ok? Até aí? Então, toda vez que a gente encontrar uma peça destinada ao período antigo da Amazônia, a gente vai ter que interpretar ela a partir do olhar do indígena. Ok? Professora, ainda não sei fazer isso. Bora continuar aqui. Um ponto de vista, agora abordado também pelo olhar de dentro, é a cerâmica. Né? A cerâmica ela vai mostrar a técnica, a arte na produção dos materiais dessas populações indígenas antigas. Trabalhada de formas diferentes, elas vão mostrar as próprias diferenças dos povos antigos, as próprias diferenças culturais. Então, por exemplo, aqui a imagem não está com uma referência, mas ela é uma cerâmica produzida na região de Santarém. Quando a gente fala sobre o olhar indígena, a gente está tentando entender o que passava na cabeça desse indígena, o que fazia parte da cultura desse indígena para ele produzir esse material com esses elementos. Então, tem coisas aqui que a gente consegue identificar, como a presença de algo parecido com um macaco, a presença de algo parecido com um sapo, detalhes que mostram que está sendo construída uma peça com algum objetivo. Qual seria esse objetivo desse indígena? Então, isso que é olhar com os olhos de dentro, ok? A mesma coisa com a arte rupestre. Talvez tu aborde isso também em artes, tá? Logo no início do 6º ano costumam trabalhar. E o que é essa arte rupestre? Rupestre vem de rocha, tá, galera? Então, é uma das coisas que tu precisa entender. Quando a gente falar de arte rupestre, a gente está falando de figuras desenhadas ou gravadas em pedras e rochas. Essa diferença do desenhado e gravado, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Provavelmente, quem está trabalhando arte com vocês também vai ensinar. Mas o que eu quero que tu entendas é que toda vez que a gente vê uma arte rupestre, a gente tem que observar isso a partir dos olhos do indígena, ok? Também são olhares de dentro. O que esse indígena pensava quando foi construir isso? Qual o interesse? O que isso representa? Né? Então, cada detalhe de uma figura tem um sentido. A gente tenta interpretar esse sentido a partir do olhar do indígena. E uma das coisas que pouco também é dita, que pouco também vai parar nos livros, né, é a história oral. Só a partir de uma década para cá é que as histórias, o que se chama de lendas, né, ainda, que para os grupos indígenas são histórias, não são mitos, não são lendas, faz parte da história. A música indígena, que também retrata todo o passado, tudo o que eles acreditam, as crenças, os valores. Então, a gente chama isso de história oral, que é aquela que não é escrita, ela é falada ou ela é cantada, ok? Então, todos os relatos das histórias dos povos que são passados de geração em geração, isso a gente também interpreta como fonte de informação, tá? Não é partindo do olhar do estrangeiro. O estrangeiro ele também tem a sua história oral, mas quando a gente se referir a uma história indígena, a gente precisa olhar a partir do ponto de vista do indígena, ok? Acredito que até aí tranquilo, né? Agora a gente vai ver o olhar do europeu. Uma das diferenças entre as comunidades indígenas antigas e os europeus quando chegaram aqui é que havia o domínio do registro escrito, né?
Então, tudo que eles viam, tudo que eles encontravam de diferente, a partir do momento que chegavam na Amazônia, eles passaram a registrar. E registravam isso por escrito de diversas formas, através das cartas, dos diários de bordo, coisa que a gente vai ter um momento numa aula que vai falar isso com calma, com bem tranquilidade, mas todas as viagens eram documentadas em diários, tá? Documentos oficiais, como assim? Sabe aquela carta que é feita ao rei? Ou aquele inventário que diz quanto tem na embarcação para mandar para o chefe? Tudo isso era feito pelos viajantes estrangeiros. Então a gente consegue interpretar, a gente consegue saber o que aconteceu no passado a partir do olhar do estrangeiro, muita coisa pelos documentos escritos, tá bem? Junto com esses documentos escritos, os estrangeiros passaram a produzir mapas, né? A linha científica que estuda os mapas se chama cartografia, ok? E esses mapas que eram produzidos pelos europeus nos mostrou mais ou menos como era a região. Esse registro territorial, ele não foi feito pelos indígenas, certo? Os indígenas relatavam mais na arte rupestre questões do dia a dia. Então, a partir do momento que os estrangeiros começaram a pisar na Amazônia, fizeram tantos registros escritos quanto registros do território, em desenhos, em mapas. Aqui, por exemplo, acho que tu já prestou atenção, tem uma imagem que parece uma serpente, né? Mas eu acho que tu já imaginas que isso aqui é um desenho representando o Rio Amazonas. No meio disso, a gente vê partes do relevo que eles interpretaram, locais com outros rios que mais tarde vão bater em outras regiões, alguns pedaços aqui de terra que eles já estavam divididos em povoados, em vilarejos, conforme a ocupação dos europeus aqui. Então, esses registros nos mostram como era no período, tá bom? Então, mapa é fundamental tu entender. Indígena não fez mapa, tá? Somente os europeus. Iconografias, olha o termo, ícone. Sabe que é um ícone aí no teu WhatsApp? Pois é, então o nome já mata. Iconografia é toda forma de desenho representada, tá bom? E apesar dos indígenas fazerem isso na arte rupestre, eles nitidamente faziam nas rochas, né? Nas pedras, enquanto que os europeus documentavam esses registros de forma no papel e divulgavam, difundiam, né? O que tu precisas entender é que esses estrangeiros, ao desenhar, eles procuravam descrever tudo o que encontravam. Os rios, a floresta, os seres humanos, animais e as plantas, né? Então, esses desenhos que representam isso é o que a gente chama de iconografia. Então, tu vai precisar ter muito cuidado para não confundir a iconografia do europeu com a arte rupestre do indígena, tá? Não tem erro, só de olhar tu já sabe, né? Tá curioso para saber o que aconteceu com a cabeça desse sujeito, né? Daqui a umas 3 aulas a gente vai voltar aqui para ele. Agora, bora fazer aqui um teste rápido para ver se tu entendeu o conteúdo. Tu observar isso aqui. Se caísse, por exemplo, na prova, tu ia dizer que é olhar de dentro ou olhar de fora? Foi produzido pelos indígenas ou foi produzido pelo europeu? Quando tu interpretar esse documento, tu tem que pensar como um indígena ou como um europeu. Claro que se é documento escrito, é um olhar de fora, né? Todo relato escrito de viajante é um olhar de fora. É do europeu, então a gente interpreta com o olhar de fora. Um mapa. Se tu não prestou atenção, aqui já tem até uma narrativa da Ilha do Marajó, representada aí no caso, né? E tu já sabe que mapa é olhar de fora. Tu tens aí uma produção de um mapa da região amazônica de 1609, produzida por espanhóis, ok? Então, tu já sabe, registro escrito, olhar de fora. Mapa, olhar de fora. Se foi o europeu que produziu,
Então, olhar de fora. Uma urna funerária indígena. Moleza essa, né? Olhar de dentro. Aqui a gente tem uma urna funerária marajoara, produzida pelos indígenas. E toda vez que tu trabalhar a cultura, os fósseis da Amazônia antiga, tu vai sempre ver pelo olhar de dentro. Tá? Produção do indígena é olhar de dentro. Professor, isso é uma urna funerária? Pensei que fosse um vaso. A gente vai ter uma aula também sobre isso, tá? E agora? Moleza, né? Já sabe, viu o mapa? Olhar de fora. Aqui já é o mapa da cidade de Belém nos anos de 1791. O mapa já tá fácil, né, galera? E se eu fosse falar sobre a história do Guaraná? Professora, mas eu nunca vi a história do Guaraná, socorro, me ajuda. Tá, mas a história é contada por quem? Pelo indígena. Se é pelo indígena, olhar é de dentro. Professora, quer dizer então que todas aquelas lendas da Amazônia eu posso considerar como olhar de dentro? Sim, faz parte da história oral. Lembra o ponto que a gente acabou de ver? Vamos testar mais um. Essa iconografia que representou um europeu que acabou se tornando prisioneiro dos Tupinambá aqui na região. E ele acabou presenciando esta cena, que a gente também vai ter uma aula sobre isso. Uma iconografia que não foi produzida pelo indígena só pode ser olhar de fora, né? Então, essa iconografia do viajante no século XVII aqui na Amazônia, ela representa o que os europeus estão vendo na Amazônia, o olhar de fora. A última aqui para encerrar, arte rupestre. Moleza, né? Então, a primeira pergunta que tu faz, quem produziu? Foi o indígena ou foi o europeu? Quando tu olha aqui, tu sabe, foi o indígena. Se o indígena produziu, olhar de dentro. Ok? Na Serra do Chiribiquete, na Colômbia. É lindo esse mural. A gente vai ter uma aula também sobre ele. Então, já com base nesse assunto, é que tu consegue identificar as questões e como respondê-las, tá bem? Acho que a partir de agora ficou mais fácil, né? Qualquer dúvida, manda uma mensagem no meu PV, ok? Só para